Povo de Deus, saúdo a todos com a santa paz de Deus. O assunto que eu vou discorrer hoje aqui, nesta data, Salmo 24. Vamos ler com a ajuda de Deus o Salmo 24, do versículo 3 ao versículo 6, que diz assim: Quem subirá no monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a benção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. O porquê de eu trazer esse assunto em tela? Nós da Congregação Cristã no Brasil, na pregação da Palavra de Deus, este Salmo 24, nós entendemos que ele se dirige à igreja. Este salmo, esses 3 versículos que eu disse, se dirige à igreja, se dirige a mim, se dirige a você. E assim, nós passamos para a igreja. Os servos de Deus que estão à frente passam para nós, buscando em nós sermos limpos de mão e puros de coração. Muito bem. Acontece que, há poucos tempos, teve um servo de Deus que pregou, um servo de Deus ancião, que pregou esta palavra na igreja. Alguém gravou e soltou na internet, né? E um dos nossos críticos, não vou dizer o nome dele, todos sabem quem é ele, entre tantos, o mais grave, ele pegou esta pregação nossa e alguém mandou para ele esta mesma pregação do Salmo 24 por um respeitável pastor americano por nome Paul Weichel. Ele pregou o Salmo 24. E quando chegou no versículo 4, este pastor americano prega desta forma: quem é o homem que é limpo de mão e puro de coração? Isso é impossível. Então ele diz que é Jesus, que é o limpo de mão e puro de coração. Este sim, segundo o pregador americano, é quem entrará no lugar santo. Jesus, porque ele é limpo de mão e puro de coração. O homem, segundo o pregador, ele não consegue ser limpo de mão e puro de coração. E por aí vai. Então, esse nosso crítico deu um exemplo, que ele, por exemplo, o seu coração é uma imundícia. Então, pegou ele como exemplo. Mas o Senhor Jesus não pensa assim, como ele, por incrível que pareça. Por quê? O que acontece? Quando esse nosso crítico bate no servo de Deus que pregou aqui esta parte para a igreja, eu fui ver e analisar, e vi que no versículo 4 tem uma referência, a referência número 3, veja aí, na Bíblia JFA, versão João Ferreira de Almeida. Lá tem, no Salmo 24, tem a referência 3, que nos leva em Mateus 5,
versículo 8. Quem está no capítulo 5, versículo 8? Sabe quem é? Ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus, em que ele diz assim no versículo 8: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Vou repetir, disse Jesus: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bom, então, eu fico com a palavra de Deus, que 24 de Salmo se dirige à igreja, se dirige ao povo, se dirige a mim, se dirige a você. O Salmo 24, naqueles versículos, não está testificando Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo, quando ele veio aqui à terra, ele não veio para ser aprovado por nós, ou aprovado por Deus, porque ele é Deus, ele deu aqui exemplos para nós, mas ele não precisa de julgamento, porque quando ele voltou para o céu, ele voltou como Deus, para o seu lugar, que é o reino de Deus. Então, com base o Salmo 24, com base na referência 5:8, que leva ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus se dirige a nós, e lá no Salmo 5, no capítulo 5 de São Mateus, a referência nos leva em Hebreus 12:14. A referência 12:14, lá está escrito: busque a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Olha aí, viu? Santificação. Então, o reino do céu é para os limpos de mão e puros de coração, porque lá não entra pecador, não é lugar do pecador, lugar dos pecadores é aqui. Então, no momento que o Senhor Jesus vir buscar a sua igreja, vejamos bem, a parábola das 10 virgens, tinha 5 virgens prudentes e as 5 virgens loucas. As prudentes, vamos entender que elas não eram perfeitas, porque Deus não deu ao homem a qualidade de ser perfeito, mas elas eram prudentes, procuravam servir a Deus. Então, o que acontece? Ao elas entrarem dentro da casa do seu Senhor, elas foram justificadas, consequentemente, elas se tornaram limpas de mão e puras de coração, que é o que vai acontecer com nós. Nós vamos, quando nós morrermos, vai ser sepultado um corpo que na realidade não é perfeito, tem algumas imperfeições, mas quando ele ressuscitar, ele ressuscita um corpo, está escrito lá na palavra de Deus, incorruptível. Ele será transformado num corpo santo e subirá para a glória de Deus, limpo de mão e puro de coração. Mais uma vez eu pergunto aos nossos críticos, aqueles que porventura entendem diferente, vocês concordam com o que foi passado aqui? Não de mim. Olha aqui, 24 de Salmo, a referência número 5, também a referência número que leva em 12 de Hebreus, versículo 14. Todos eles se dirigem ao ser humano. Vocês concordam com a palavra de Deus? Ou eu pergunto, vocês ficam com a palavra de Deus ou com as dos críticos e do respeitável pastor? Nós entendemos, da Congregação Cristã no Brasil, que 24 de Salmo, tem mais, 24 de Salmo, se dirige, os 3 versículos, versículo 3 ao 6, ao povo de Deus. Aqui, olha aqui, Novo Testamento na linguagem de hoje. Salmo 20, o Salmo 15 é a cópia do Salmo 24. Olha o que ele escreveu aqui. Senhor, quem tem o direito de morar no seu templo? Quem pode viver no teu monte santo?
Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo, olha como ele vai escrevendo aqui, e que é sincero e verdadeiro no que diz, e que não fala mal dos outros, não prejudica a seus amigos. Olha como ele vai discorrendo aqui, hein? Salmo 24, Salmo 15, e não espalha boatos a respeito dos vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que temem. Ele cumpre o que promete e empresta sem cobrar juros, e não aceita suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. Salmo 15, olha como ele termina aqui. Aquele que age assim estará sempre seguro. Aquele é o Senhor Jesus? Não. Aqui também, na JFA, Ferreira de Almeida, está aqui, ó. Olha o que ele diz aqui. Versículo 5, último. Aquele que não empresta o seu dinheiro a juros, com usura, nem recebe peita contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Então, as Bíblias estão aqui dizendo, mostrando que o Salmo 24 se dirige ao povo e não ao Senhor Jesus. Espero que os prezados ouvintes, perdoem-me, tenham compreendido e fiquem com o que está escrito. O Salmo 24 se dirige ao povo e não ao Senhor Jesus. Mas sim, ali é o Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, se dirigindo a nós. Deus seja louvado.